noite. A nossa aula de hoje é sobre a pessoa com deficiência. De acordo com o Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a pessoa com deficiência é aquela que apresenta em caráter permanente perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica e anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal. Já a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência e também Lei de Inclusão, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Segundo dados do IBGE de 2010, o total da população brasileira, 23,9%, 45,6 milhões de pessoas, declararam ter algum tipo de deficiência. A visual é a mais representativa e atinge 3,6% dos brasileiros, sendo mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos. O grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% dos deficientes visuais de realizarem atividades habituais, como ir à escola, trabalhar e brincar. Dentre os deficientes visuais, podemos ainda distinguir portadores de cegueira e os de visão subnormal. O Sul é a região do país com maior proporção de pessoas com deficiência visual. A pesquisa mostra que 0,4% são deficientes visuais desde o nascimento e 6,6% usam algum recurso para auxiliar na locomoção, como bengala articulada ou cão-guia. Menos de 5% do grupo frequentam serviços de reabilitação. Agora falaremos sobre o Braille. O Braille é um sistema de escrita e leitura tátil para as pessoas cegas. Neste sentido, a Fundação Dorina Noel, localizada em São Paulo, é uma das entidades que difundem a leitura do Braille no país. Ela produz e distribui livros em Braille e livros em áudio para bibliotecas e organizações do Brasil, tendo em vista facilitar a leitura e os estudos realizados por uma pessoa com deficiência visual. O Braille é imprescindível para a alfabetização das crianças, para que elas tenham contato com a ortografia, tanto da língua portuguesa quanto de línguas estrangeiras. Falaremos sobre educação da criança com deficiência visual. A educação da criança deficiente visual pode se processar por meio de programas diferentes, desenvolvidos em classes especiais ou na classe comum, recebendo apoio do professor especializado. As estatísticas mostram que 61% da população com deficiência não tem ensino médio e somente 6,7% tem ensino superior. Em contrapartida, houve um crescimento e cerca de 1000% maior de deficiência na universidade nos últimos anos. Assim, a lei que garante o acesso à escolaridade em todos os níveis de ensino e currículos adaptados e voltados a atender às deficiências é a Lei número 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual garante escolaridade gratuita a todos em seu capítulo 5º, e o Decreto 3.298, em seu artigo 37, assegura às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscrever em concursos públicos em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.
Agora falaremos sobre a Lei número 8.213 de julho de 1991, que também é conhecida como a Lei de Cotas. Obriga o preenchimento de 2 a 5% das vagas do quadro de funcionários reabilitados ou com deficiência. Apesar de existir desde 1991, esta lei foi regulamentada 9 anos depois, quando trouxe a questão da fiscalização sobre o cumprimento. Ainda neste momento, a regra não especificava quais as deficiências estariam inseridas, o que foi finalmente estabelecido em 2004, quando assim a lei de cotas ficou mais redonda, preenchendo buracos em que eram usados por empresas para recorrer à não contratação. Desta forma, o Brasil começou a aplicar as regras com mais eficácia, evoluindo o tema ao longo dos últimos 12 anos. Ainda, a lei de cotas abrange o direito a todos os tipos de deficiência, física, visual, auditiva e intelectual, mas ainda há uma preferência das empresas na contratação por pessoas com deficiências menos impactantes. Assim, existe uma maior busca, por exemplo, de deficientes físicos, enquanto aqueles com deficiência intelectual são os menos procurados. Mais de 352 mil deficientes já estão inseridos no mercado de trabalho em todos os estados do Brasil, de acordo com os dados da RAIS de 2013 e CAGED de 2014. Contudo, outros milhares ainda aguardam a inclusão no mercado de trabalho. A regra é clara: não há argumento para o descumprimento da lei de cotas, uma vez que ela se dirige a todas as empresas sem exceções, em qualquer setor, inclusive aqueles que possuem mais riscos, como as siderúrgicas. Isso porque a Justiça entende que sempre há funções possíveis a serem cumpridas por este público. Concluindo nossa aula de hoje, apesar das dificuldades enfrentadas pelo deficiente visual no que tange a inserção no mercado de trabalho, os cuidados com a saúde e o acesso à educação, nota-se que esse grupo minoritário tem rompido barreiras antes impostas por uma sociedade preconceituosa. Essa minoria tem obtido êxito graças a leis e regulamentos, os quais amparam o deficiente visual, resguardando seus direitos e garantias individuais, tanto no setor público quanto no setor privado. Assim, finalizamos nossa aula. Boa noite e bons estudos!